Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje, né? E hoje nós vamos falar, né, claro, coisas que têm bases bíblicas, né? Mas vamos falar mais fora de coisas que tem que ser profundamente examinadas. A ciência, ela trabalha assim, em conjunto com certas formas de religiões. E por isso nós devemos conhecer a Bíblia, que é chamada a Palavra de Deus, mas também temos a obrigação de seguir também o crescimento, o desenvolvimento da ciência. E eu queria deixar um pouco claro, assim, as maneiras. Porque notamos que, eu já tenho falado em live, que o que a ciência tem feito, algo de bom e algo de ruim. E tenho falado muito também na questão de errar tentando acertar, né? E às vezes não acerta, fica só no erro, mas tenta de novo, fazendo um pouco diferente. Aí pode acertar da segunda vez. Ou aquelas pessoas que têm esse privilégio de ter mais QIs em sua forma, ele pode atingir o alvo da primeira vez, no sentido em que ele estiver tentando acertar. Mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que quase a vida toda ele erra o alvo. Mas também vem o porquê que ele quase sempre erra o alvo. Porque quando a gente erra de uma maneira, o máximo que podemos errar é 2 vezes a mesma coisa. Porque na terceira vez já vem a condenação paralela. Por que não perguntou a alguém que tinha experiência para não fazer errado de novo? Ou porque, usando o seu próprio individual, não deixou de fazer o que era errado e procurou fazer o bem? Porque aqui todo mundo sabe o que é bem e o que é mal. Nem sempre assim, como nem sempre. Quando tem profundeza em tecnologia, né? Ou mesmo a pessoa na psicologia, entendeu? Há sentidos diferentes, como a pregação de Jesus. Jesus pregou muitas vezes falando uma coisa e com as mesmas palavras, em outro lugar bíblico, ele falou diferente. Ele evitava de falar abertamente porque ele queria deixar uma parte psicóticos, certo? Para pessoas terem assim, digamos, numa palavra grosseira que o povo usa como ditado, ter que se rebolar. Porque nós só aprendemos com perfeição quando chega a 100%. E para chegar a 100%, não é por teoria. Você pode até começar por teoria, te ajuda também, mas é por prática. Que se alguém perguntar, deu certo, você tem uma palavra direta. Não. Ou sim. Quando você mesmo chegar a essa situação, não precisa mais explicação. Se você disse sim, é porque deu certo. E se você disse não, você está confessando que não deu certo. E quando não dá certo para nós uma coisa, o que temos que fazer? Procurar não ter que fazer de novo essa mesma coisa. E quando deu certo? Procurar não ficar só nesse certo que deu certo. Tá vendo? Mas procurar fazer mais certo ainda, porque nesse compensa crescer. No outro tem que abandonar. Não é? Mas como eu tenho dito sempre, às vezes a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Porque se você acerta, você acomoda.
Nem todos, né? Outros procuram acertar mais ainda. Mas se você erra, né? Ou você não procura de novo tentar outra vez fazer um pouco diferente, ou você fala, não faço mais nunca, eu não vou errar de novo, não sou doido, não é? Então, por que eu entro nessas áreas assim tão complexas? Que eu sei que até alguns cientistas podem até me chamarem de idiota, né? Outros, mesmo sendo cientista, vai querer pegar alguma das coisas que eu disse. Eu falei uma palavra uma certa época que eu nem sabia o significado totalmente dela, mas simplesmente falei e aí depois ela, de certa forma, virou moda. Ela pegou na mão de pessoas grandes, formados em curso superior. Encaixou. Por quê? A gente não fala tudo certo. Erramos e acertamos. Agora escolhemos de que lado queremos ficar, se acertar de novo, crescer mais nos acertos, como eu já disse, ou continuar no erro e não chegar a lugar nenhum, né? Então tem muitas pessoas que passam a vida toda errando, fazendo o que ele acha que está certo. Essa palavra acho, ela é indecisa. Para fazer no acho, é melhor eu buscar com quem tem experiência no assunto. Para mim fazer aquilo que quero que aconteça fora do acho, dentro da certeza, certo? Mesmo assim, às vezes a certeza de um é a incerteza do outro. Você viu aí? Tudo tem os seus rumos. Como somos desiguais? Não é qualquer sangue que tira de uma pessoa, também já disse, que pode ser posto no outro. Ele está precisando de tomar sangue. Mas tem que escolher qual o sangue que dá certo para ele. Porque um sangue, sendo sangue, glóbulos vermelhos, né? De um não quer dizer que só porque a cor é vermelha vai dar certo para o outro, que o dele também é vermelho. Se for certo com o dele, dá vida. Se for errado com o dele, vai trazer para ele a morte com mais rapidez. Então hoje nós vamos falar um pouco acerca... essas palavras que eu vou falar aqui, ela está ligada em penaltizar. Ninguém nunca para ver que fórmula de energias são usadas nesse trabalho. Que há até cirurgias, quando a pessoa não tem condições, tem que fazer e não tem condições de suportar uma anestesia, né? Existe a pessoa que penaltiza o outro para fazer dormir, em várias coisas. Até em mágicas, que está ligada a truques, rapidez, agilidade nas mãos, nos olhos, mas tem mágicas que é inexplicável, né? Inexplicável. Esse inexplicável é a parte que você e eu precisamos aprender. Mas em torno de quê? De tudo. Na vida material, enquanto aqui terrestres, e na vida espiritual. Porque todos os seres são espirituais, porque vêm de uma origem do Espírito de Deus, certo? Mas quase ninguém, muito poucos, sabem alguma coisa acerca do Espírito. Ele foca no que ele está vendo, toma suas decisões ou decisões de outros paralelos que também não sabem nada acerca, e ele não cresce. É mesmo com uma criança numa escola e
e fazendo repetição de série, ele está parado. Mas não está indo à escola, não está estudando, não tem professores? Tem. Mas ele não passou daquela série, né? Então está parado no tempo. E o penaltizar vem de energias paralelas que não chega a todas as pessoas. Chega aquela pessoa que tem um princípio ativo, até mesmo, por que não ligar aos órgãos do seu corpo? Já que todos os órgãos têm uma comunicação com o cérebro, porque o começo da vida é o cérebro. Você tem um computador. Desse computador, você manda para uma impressora. Você escreve nele. Ele, estando ligado àquela impressora, você vai pegar os resultados do que você escreveu, no que a impressora imprimiu, seja fotos, seja escritos. Então, uma coisa é ligada à outra. Como procurar uma sabedoria dentro da carne, se ela vem de energias paralelas? Agora entramos no que eu procuro aqui com muita sutileza, com toda calma, passar. Porque são algo a mais do que as pessoas aprendem. Essas coisas fazem parte da telepatia, que se fala de extras, que inclui até mesmo o sistema religioso. Não tem como o religioso entender um outro mundo se não há algo nele, uma energia, assim como precisamos da natural aqui na Terra para acender uma luz, tocar uma máquina. Tem que vir de algum lugar uma energia que, fazendo união com os conhecimentos que a carne já tem individual, né? Podendo os desejos da carne ser uma coisa e o desejo do espírito, que só se chega ao conhecimento por maneiras telepáticas, não tem outra entrada, não tem um interruptor que liga ou que desliga para conectar essa situação. Não existe. Então, o que existe é o que não conhecemos. O próprio Jesus diz: vocês falam do que vocês veem e não do que vocês conhecem. Ou seja, vocês falam isso aí que você viu o outro falando. E até usa o outro como testemunha. Por que você disse isso? É porque o Pedro me disse. Mas você foi lá para ver o que o Pedro fez? Não, não fui. Como então? Não, eu acreditei nele, ele é uma pessoa séria. Aí você já saiu do campo magnético, que tem um nome, viu? Tem um nome. Os cientistas procurando isso apartado, separado da Bíblia, que tem que caminhar juntos, espiritual com material, com evolução, estudos materiais, estudos espirituais, tem que ir junto, um depende do outro. E o que acontece com o cientista? Essa busca não chegará a lugar nenhum. Quando se vira um extraterrestre, uma nave espacial, a primeira coisa, a decisão que eles tomaram foi esconder da população da Terra. E vivem escondendo isso. A aeronáutica, quase de todo mundo, sabe muito acerca disso. Mas por não ter chegado ainda ao verdadeiro conhecimento, eles fazem uma fotografia de um robozinho,
aí um bichinho com um olho no meio da testa, um queixinho assim, esquisito, um ser deformado, isso é captado no conhecimento que eles têm. Eles fazem uma base em cima disso, e eu não deixo de elogiar, que pelo menos eles estão buscando conhecimento. Só que está buscando de uma maneira errada, certo? Quando a água chega da sua torneira para seu uso, ela tem que estar enquadrada no sistema potável, que de outra forma ela vai te adoecer em vez de te matar a sede. No momento pode até que sim, mata a sede, depois te mata também, né? Então tem que, uma coisa precisa da outra, né? E o povo não sabe nem o que é extra. Esse aqui é o pior. O povo que eu digo, partes, viu? Eu não estou aqui para criticar ninguém, até porque eu não tenho altura para isso. Eu uso os meus conhecimentos práticos, que eu tenho certeza que aconteceu comigo, para passar para os outros, e nem obrigo que eu acreditem. Porque nós temos um livre-arbítrio que foi dado por Deus, o qual nem ele mesmo fura. Só se for para fazer uma punição drástica em coisas, que é um acontecimento que está prejudicando a outro. Ao contrário, quem tem que abrir essa porta para que ele entre no seu espaço é você mesmo. E é individual, não é o outro que abre para você não, como estão ensinando por aí. É você e Deus. Tipo assim, agora é nós dois. Você entendeu? Eu sei que você está entendendo. Então vamos tentar aqui um pouquinho explicar o que é extra. Porque o extra, ele vem do extraordinário. Extraordinário. Certo? Não repara que eu tenho dificuldade, às vezes, assim, linguística, do manejo das palavras, às vezes eu tenho dificuldade de expressar, né? Então, e o extraordinário, ele vem de uma coisa que ultrapassa o simples. Ele passou para lá, certo? Ele vem de algo estranho. Por quê? Por que estranho? É porque está acima dos conhecimentos da população total em si, certo? Então, para alguns pode até não estar sendo tão estranho mais, mas para outros ele é estranho. Tudo que não conhecemos é estranho a nós. Inteligente. Eu quero que você liga isso assim no tamanho que é o extra. Inteligentes. Por que existe inteligência? É porque tem o sim e tem o não. Tem o não ou menos inteligência. Então, o que pode considerar como inteligentes, ele está dentro da palavra extra. Ele concluiu, ou seja, formado. O próprio Deus disse que os seus eleitos, quando vai tirar um deputado lá que é eleito pelo povo, o que acontece? Tem que ter impeachment, e tem que ter provas, e dá um trabalho, e às vezes nem sempre consegue. Porque ele foi eleito. E Deus, o próprio Deus disse, os meus eleitos foram escolhidos antes que o mundo existisse. Né? Então, vem daí o inteligente dentro do extra. Estratégicos. O que é estratégicos? É uma pessoa que usa uma coisa com definição perfeita. Saiu do comum para coisas que são quase incomuns. Você entendeu? Então, vou passar aqui um pouco ligeiro, lamento muito, por causa do tamanho do áudio, né?
esmeralda. Eu quis pôr, porque é muitos e muitos, é incontáveis essa palavra de extras. Então, por que esmeralda? Porque a esmeralda é uma pedra preciosa, que não como outras, rubins, talvez, ou diamante, ou tem mais cara do que o diamante ainda, mas ela é uma pedra admirada pela sua cor. Esse quer dizer que, entre outras pedras que têm também valores e são extras, são acima, não é qualquer pedra. Tanto que tem lá entre os garimpeiros um tipo de expressão que diz assim: quase qualquer pedra bonita parece com diamante, mas o diamante não parece com nenhuma delas. Eu trabalhei um certo tempo garimpando junto com um garimpeiro bom e tinha lá muito diamante. Pequenos, mas tinha. Eu aqui fazia reparação naquelas peneiradas que ele jogava ali para ver se tinha diamante. Eu não conhecia diamante. Aí eu falei para ele, ó, aqui eu tô com um monte aqui na minha mão escolhida, um bocado de forma que até parece um pouco. Cristal. Aí eu falava, achei um aqui agora que não tem nem jeito. Essa parece que é. Sem nem olhar para mim, ele peneirando, ele falava, pode jogar fora. E se for um diamante? Não, não é não. A hora que for o diamante, você sabe que é o diamante. Aí quando, lembro como hoje, saiu 2 numa peneira e ficou por ele mais pesado, então ele fica sempre por cima quando bate a peneira. Os garimpeiros sabem do que eu estou falando. Eu bati o olho e vi, antes de mexer, para pegar. E ele tinha visto. E deixou para me ajudar nos conhecimentos. Aí eu disse, olha, agora tem 2 aqui que esse é diamante. Ele falou, põe no picuá para nós. Você viu aí? O extra, ele está acima do conhecimento da pessoa até que ele seja comprovadamente que é extra. Que aí não tem mais engano, certo? Escandalosos. Está dentro do extra. O que é um escândalo? Uma coisa que se propaga, que torna vergonhoso, anda com muito rapidez. Um escândalo que nem que ele seja assim, não tão grande, mas ele enche uma cidade em pouco tempo. Ele é extra. Ele é forte. Por isso que a pessoa vai falando mentira, 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 para uma pessoa, ele toma uma robustez de tal maneira que daqui a uns dias essa mentira se torna fácil de ser acreditada como verdade. Porque vai se tornando extra, destaque. É espetacular. Você nota que essas palavras, tudo tem direção de crescimento. Espetacular. Poxa, mas hoje eu assisti um espetáculo que ficou gravado na história. Agora, se o espetáculo foi ruim, ele já estava na linha que podia ser extra, mas ficou abaixo. Ele foi um extra, assim, tipo, mal usado. Que se alguém pegasse os mesmos instrumentos e fosse um extra naquilo, ele faria um show bem melhor do que aquele que foi feito. Porque ele usou a parte extraordinária, certo? Então, e assim, excluídos. É uma parte que foi extra, mas por devido não continuarem a ser extra ou ligado a extras, ele teve que ser excluído. Seja o que for. Ah, por que você excluiu isso aí ou esse aí? Ah, não. Ele
ele ficou numa fase que agora já está virando um escândalo para o lado abaixo. Tivemos que excluir. Alguns usam até a expressão com muita dó, com muita pena, mas não dava mais para tolerar. Excluímos. Aí vem excluir da nossa vida, excluir da nossa casa, excluir dos nossos parentes, excluir do nosso gado, dos nossos animais, excluir de nós a nossa vã maneira de viver, excluir os gastos desnecessários, excluir tudo que não está dando certo, porque se você não fizer essa limpeza, isso aí, de certa forma, é uma higiene, certo? É uma higiene mental, é uma higiene de maneira de comportamento, é uma higiene na liderança da sua casa, é uma higiene nas compras, nos negócios. Eu tenho que dar uma limpeza nisso, porque senão isso não vai chegar a lugar nenhum. As nossas leis políticas só chegaria à perfeição porque a maioria das pessoas ficassem felizes com essa limpeza. Tinha que escolher pelo menos mais ou menos extras, porque extras, na sua totalidade é bastante difícil, mas tirasse os que precisavam serem excluídos, porque ele já era o lixo da reunião. Ele era o escândalo de uma lei. Então, aí culpam-se, porque veem nas profecias de Jesus dizendo, naquele tempo terá que acontecer essas coisas. Mas não é. É porque nesse tempo ainda não tinha conhecimento, tanto é que ele disse, enquanto o evangelho do reino não for pregado a toda criatura, virá o fim. Que tipo de evangelho seria o do reino? Um extra-evangelho. Um evangelho acima dos conhecimentos humanos. E só quem traz isso aqui na Terra, você não precisa adivinhar. São os extraterrestres, que o cientista está procurando lá em cima, achando que só tem lá. É evidente que tem nas galáxias. Mas, porque como eu já tenho dito, eu vi a nave espacial de extraterrestre próximo de mim por 4 vezes. Certo? E até contato com seres. Mas escondi isso por muitos anos de minha vida, porque até então a ciência estava correndo atrás, com estudos e buscando conhecimento, né? E era vergonhoso até a gente dizer isso, porque já era taxado como mentiroso. Agora não, agora ficou mais fácil, porque não sou só eu que cheguei a essa situação, né? E esses extraterrestres nada mais, nada menos do que os anjos que os pregadores pregam. Simplesmente temos que colocar uma diferença. Eu digo simples porque não é tão difícil assim. Que são os anjos caídos que vieram aqui para a Terra para se reconciliarem do ato tenebroso que tentaram fazer contra Deus, mesmo que eles sabiam que não havia êxito. E Deus deu essa chance, e nem a todos, alguns. A própria Bíblia diz que tem muitos deles que ainda continuam presos na escuridão eterna até que chegue o grande dia, para serem eliminados com o sopro de Deus. E aí, vejam-se bem, esses anjos que se transformam hoje nos conhecidos extraterrestres são seres evoluídos que já passaram aqui para a Terra como um de nós, carnais. Não que eles lá não tenham carne, a Bíblia dá a fórmula, que se transforma num corpo glorioso. Então, mas que tem poderes de se materializarem
numa cadeira, numa garrafa de pôr café, num pedaço de madeira, numa árvore onde não tinha, e num ser humano comum como os outros. Amigo, na porta da sua casa todo dia passa extraterrestre. Acontece que essa busca deles aqui junto com a gente, estamos misturados com eles, é mais difícil para o cientista. Porque o cientista busca pela carne. E os aparelhos, telescópios de grande alcance, estudos de naves, e eles vão, os daqui, que já está entre nós, só por telepatia, meu irmão. Só por telepatia. Ou você se aperfeiçoa no espiritual, telepático, transmissão de pensamentos, até de palavras. Por isso que quando você vê alguém que anda conversando sozinho, não se mete não. Você não sabe o que ele está falando. Ele está falando uma coisa que para você é inglês. Certo? Eu estou falando isso para você, que embora você não acredite, cientistas, sei lá, mas eu sei do que eu estou falando. Certo? Porque já me transportaram de um lugar para outro. Certo? Já me ajudaram em questões que eu não tinha mais saída. Na saúde, em tudo, certo? Há pessoas que vai dizer assim, estou concluindo, vai dizer assim, eu acho que eu vou começar desse lado, quem sabe esse povo é tão bom assim, eles me fazem ficar rico. Você já saiu da lógica. Porque eles estão aqui misturados com a gente, porque eles já passaram por aqui, têm conhecimento e querem levar à perfeição os que estão ainda fora. Porque o céu faz parte de um mundo de comunicação por telepatia. Jesus disse assim, os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E como? Você vê algum espírito assim do acaso, de menos que você tenha dom para isso, que não tenha, quem sabe, um chip, entre aspas, né? Porque tem várias maneiras de entendimento, dentro do seu cérebro, para que você seja controlado. Nós não temos o espírito guia, os anjos da guarda, os guias, que nos traz de Deus para nós? Então, enquanto a pessoa não estiver nessa situação, evolução para o lado espiritual, ele vai ter um dia, vai, mas sendo que precisávamos de procurar agora. E vai que termina o nosso prazo de validade desse corpo perecível, que a Bíblia fala, dessa parte que é imperfeita, e chega o prazo de validade vencido, eu usando rusticamente, e vence, e vamos embora. Aí nós vamos ser obrigados a ser transportados para uma galáxia à base do que nós ficamos aqui. E quem é o culpado? O culpado é aquele que ensinou pela carne e não buscou a telepatia, porque ele acha que telepatia já é uma coisa diabólica. Telepatia é falar com o cérebro sem precisar abrir a boca. Telepatia é transformar algo em pensamentos a quilômetros. E quase não vemos pessoas assim. Então, amigo ouvinte, eu peço a vocês que, gostando da mensagem, ou mesmo não gostando, mas você compartilhar com alguém, que quem sabe ele vai ver o que você não conseguiu ver. E vai ser bom para você. Porque algo interessante que ele pegar e aprender e fazer ele mudar de opinião, você ganha ponto com isso diante de Deus. Então deixe o seu like, por favor, compartilhe, tá bom? E quem sabe até se inscreva no canal para me ajudar, porque a gente está numa área, como eu já disse, do YouTube, que tem muitas coisas ruins ali, que até, eu não vou dizer que é mentira, não é verdade, mas é repugnante, entendeu? Então a gente está nessa área, porque quando se trata de uma coisa elevada e espiritual, ele já fala de magias negras, ele já fala de poder oculto, e aí
aprendeu com um homem que tem que cascar fora disso, ele deixa a estrada que crescia ele para os conhecimentos de Deus e se mergulha. Senhor, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor acima de todas as coisas e pedimos ao Senhor que faça que a sabedoria do Senhor nos alcance, as revelações e interpretações, e tudo que pedimos a nós, pedimos aos outros que nos ouvem, e que tudo que for possível ser passado a eles, porque para o Senhor não existe impossível, mas existe o lógico, que deve ser passado ou não. Nós pedimos a eles também, Senhor, para que eles possam ter um pouco de felicidade, levantar o doente e até mesmo os seus negócios, para que deem certo. Agradecemos ao Senhor, os santos anjos, a guarda, os bons espíritos que trabalham nessa área. Nós agradecemos em Teu nome e em nome de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.